Seja muito bem-vindo ao canal O Professor. Que a paz de Cristo esteja sobre a sua vida, seu lar, sua família. É um prazer muito grande poder estar aqui e poder contribuir com a Escola Bíblica Dominical. Nesta pré-aula de hoje, nós estaremos falando sobre a teologia do Pentateuco. Corresponde à nossa segunda lição do nosso segundo trimestre da revista da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no estado de Roraima. E é um prazer muito grande poder estar contribuindo, lhe ajudando, querido professor, na edificação, no conhecimento da palavra de Deus. Fazemos isso com muita alegria, com muita satisfação, não para querer aparecer, mas para querer somar na obra de Deus. Eu tenho certeza que você está sendo muito edificado e está junto conosco aprendendo um pouco mais da palavra de Deus. E a lição que nós temos para esse trimestre é uma lição maravilhosa, uma lição muito boa, que eu tenho certeza que vai agregar muito o nosso conhecimento. E estamos aqui para lhe ajudar a tirar as dúvidas, a poder pesquisar junto com você. E este canal é apropriado para subsídios e comentários das revistas da Escola Bíblica e assuntos teológicos em geral. Se você ainda não está no nosso grupo que faz parte da Escola Bíblica Dominical, onde fornecemos subsídio, tiramos dúvidas, enviamos material em PDF, vou deixar o link aí embaixo deste grupo do WhatsApp, onde você, clicando no link, você será redirecionado para este grupo e desde já seja bem-vindo. Neste grupo nós compartilhamos uma série de subsídios para os professores, orientações, dicas de aula, entre muitas outras coisas que os professores estão desfrutando neste grupo. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal, ajude o canal, o professor, continuar crescendo, tá bom? Que Deus te abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Então nós vamos estar estudando hoje sobre teologia do Pentateuco. Quando nós olhamos para o Pentateuco, nós encontramos no Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, nós encontramos todo o princípio doutrinário que nós possuímos hoje. Porque no Pentateuco nós encontramos a criação, a formação do homem, a queda do homem, nós encontramos as consequências do pecado do homem, nós encontramos o projeto da salvação de Deus para a humanidade, como Deus apregoou o juízo contra uma geração, o que é uma consequência do pecado. Então nós encontramos no Pentateuco uma série de ramificações que nos levam ao conteúdo doutrinário que nós temos hoje, sobre salvação, sobre criação, sobre Deus, sobre o pecado, sobre o plano da redenção para a humanidade. Sem falar que em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, nós encontramos o proto-evangelho, né? Uma pequena partícula do evangelho, que é exatamente a promessa da vinda de um Salvador, que é o princípio de uma promessa que se desenrolou ao longo da história. Então, quando nós olhamos para a teologia do Pentateuco, nós encontramos fundamentação bíblica para aquilo que nós possuímos hoje, com mais clareza, com mais definição, porque no Antigo Testamento, ainda muitas doutrinas que nós temos hoje apenas eram sombras, princípios que, com o passar do tempo, foram se desenrolando. E quando olhamos para o Pentateuco, nós enxergamos um grande plano divino para a humanidade. Nós encontramos princípios de Deus estabelecidos para levantar uma geração que, vamos dizer assim, só pensava em Deus. E com isso, nós entramos no nosso primeiro tópico da nossa lição, que vai nos falar sobre a teologia do Pentateuco e a sua importância religiosa. Querido professor, é muito importante nós destacarmos
a importância religiosa para os nossos alunos, para que ele entenda e saiba quais são os propósitos do Pentateuco. E um desses propósitos é a importância religiosa. O Pentateuco narra a história não só da criação, como também a história da humanidade e, em especial, a história de um povo escolhido por Deus, mas que este povo passou muitos séculos cativo lá no Egito. Então é muito interessante nós destacarmos isso para os nossos alunos, porque eles vão compreender qual é o propósito religioso do Pentateuco, porque a intenção de Deus era formar a mentalidade não só ética, não só moral, não só social, como também uma mentalidade religiosa, uma mentalidade espiritual num povo que viveu muitos séculos aprisionado como escravo no Egito. Logo aonde? No Egito. É bom destacarmos também que no Egito existia milhares e milhares de deuses. A cultura egípcia, no que se diz respeito à área da religiosidade, ao culto aos deuses, que lá são vários deuses, existem várias crenças, vários mitos, e eles eram um povo muito místico, envolvido com muito simbolismo e misticismo. Nós encontramos um deus chamado Amon-Ra, ou Ra-Atum, que é o primeiro deus, que era o responsável pela criação do mundo. Ou seja, observe que Deus iniciou o Pentateuco dizendo Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Observe que Deus está querendo dizer que não foi nenhum outro Deus que criou a humanidade, que criou o mundo, que criou o universo, mas Deus está mostrando que Ele é o único Criador, que não é um Deus egípcio chamado Amon-Ra ou Ra-Atum, que o povo hebreu estava provavelmente bem familiarizado não só com este Deus, mas como também vários outros deuses que existiam na terra do Egito. Até porque o panteão egípcio era muito grande e existia muitos deuses, né? E na cultura mais antiga, provavelmente naquele período em que o povo hebreu estava em cativeiro no Egito, provavelmente eles tinham muito contato e familiaridade com os deuses e a cultura religiosa egípcia. Agora você imagine um povo passar em torno de 400, 430 anos aprisionados, cativo dentro do Egito, aprendendo tudo o que é acerca do Egito. Então, um dos propósitos do Pentateuco era mostrar à nação eleita, à nação escolhida de Deus, que não era os deuses do Egito, que eram os deuses supremos, os criadores, né? O Deus que fazia chover, o Deus que fazia a planta crescer, o Deus Nilo, né? Que via a fertilização das terras. Não era nada disso, mas era o Deus criador do universo. Ele estava mostrando ao povo que não era esses deuses, mas antes era ele o criador de todas as coisas. Então, um dos princípios, dos objetivos do Pentateuco era formar esta mentalidade no povo. Era mostrar ao povo que não eram esses deuses, mas era o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. Deus estava desconstruindo toda uma cultura religiosa egípcia da mentalidade do povo. Vocês observem que isto custou muito e até mesmo irritou muito a Deus, porque o povo sempre estava voltando-se à idolatria. Por quê? Porque a percepção de divindade que o povo hebreu possuía
era aquela mesma percepção de divindade que lá no Egito existia, porque eles precisavam ver alguma coisa. Aí Deus vem e estabelece leis e mandamentos, e um desses princípios de leis e mandamentos era não fazer imagens de escultura, não adorarás outros deuses, né? Quando nós olhamos ali no Decálogo. Então, é importante o quê? Nós destacarmos para os nossos alunos que o Pentateuco, no que se diz respeito à importância religiosa, era, primeiro, formar uma mentalidade monoteísta na vida do povo. E que não foi uma missão muito fácil, né? A educação religiosa, naquele período, na lei mosaica, foi muito eficiente. Muito eficiente, por quê? Porque era uma transmissão oral do que se falava. Então Deus estava dizendo, vamos inculcar estas coisas na mentalidade das pessoas e principalmente na mentalidade das crianças, né? Ensinando pelo caminho, andando, sentado, deitado, colocar nos umbrais da porta, atar sobre a sua fronte, né? Faz tudo menção à intenção de Deus de tirar esta mentalidade egípcia do meio do povo e colocar uma mentalidade monoteísta. Tirar uma mentalidade politeísta e colocar uma mentalidade monoteísta. Então, a importância religiosa do Pentateuco é muito importante nós destacarmos esta questão. E também a importância, fala-nos sobre a missão e o propósito de Deus para Israel. O propósito de Deus para Israel, quando ele colocou o Pentateuco, pode observar que existem várias outras nações, né? Existia o Egito, existia várias outras nações, vários outros povos na época, mas Deus escolheu o povo hebreu. Deus escolheu o povo hebreu por causa de 3 princípios que foram estabelecidos por Deus para a eleição do povo hebreu. O primeiro princípio foi a fidelidade de Deus. Como diz Deuteronômio, capítulo 7, versículo do 7 ao 9. Você pode fazer essa leitura e você vai ver que Deus está dizendo que ele escolheu, não porque ele era um povo bom, porque um povo, mas sim porque Deus o amava aquele povo, e para cumprir a palavra de Deus que Deus havia prometido. Você faça essa leitura com seus alunos, Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 e 9, que vai respaldar o primeiro item sobre a missão e o propósito de Deus para Israel. No Pentateuco, nós encontramos isso. E o segundo objetivo é para ser um povo sacerdotal para as nações. Observe que quando Deus escolhe o povo hebreu, o propósito de Deus era que o povo fosse luz para as nações, fosse uma nação que as outras nações poderiam se achegar a Deus através do povo hebreu, através do povo de Israel. Ou seja, Deus escolheu aquele povo para ser um intercessor, para ficar entre a humanidade e Deus. Assim como os sacerdotes possuíam as suas funções de mediador, que ficava entre Deus e o povo, intercedia para Deus, né, em prol do povo. Assim, em termos gerais de nação, de povo escolhido, Israel seria uma nação intercessora, uma nação sacerdotal. Aí está o segundo propósito pelo qual Deus escolheu Israel. E o terceiro propósito, que é a vinda do Messias, a vinda de Jesus, como diz Gênesis capítulo 3, versículo 15, e Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Nós entendemos que a fidelidade de Deus se cumpriu, a povo sacerdotal para as nações, de princípio, aparentemente, parece que este plano foi frustrado, né? Mas não foi frustrado,
porque o povo de Israel ainda será uma grande bênção para as nações no período futuro, né, num período escatológico, no período futuro. E o terceiro que se cumpriu, que foi a vinda de Jesus, do Messias, e que também se cumprirá para o povo de Israel quando Jesus retornar dos céus. Então nós encontramos essa tríplice missão e propósito de Deus para Israel. São três grandes propósitos da escolha de Israel. No Pentateuco nós encontramos isso. Ainda dentro do primeiro tópico da nossa lição, nós encontramos dentro do Pentateuco a revelação da divindade. Quando Deus chama a Moisés para libertar o povo da escravidão lá no Egito, nós encontramos uma das maiores revelações de Deus para a vida da humanidade, em especial para Moisés e também para o povo hebreu. Quando nós lemos Êxodo, capítulo 3, versículo de número 14, nós encontramos a seguinte expressão divina. Acompanhe na sua tela aí. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Esta resposta de Deus se dá exatamente por causa de uma pergunta que Moisés fez, perguntando a Deus qual era o seu nome, ou em nome de quem ele iria lá falar com o faraó. E quando Moisés faz esta pergunta a Deus, Deus dá esta resposta a Moisés, dizendo: eu sou o que sou. Quando você chegar lá, Moisés, você vai dizer aos filhos de Israel assim: o eu sou me enviou a vós. O que nós podemos perceber é que a partir deste momento se tem o entendimento sobre a questão dos significados dos nomes divinos. Nós temos que tomar cuidado para não confundir nome com título, como Senhor é um título, Adonai no hebraico ou Kyrios no grego. Não é nome, é título. E o que Deus revela a Moisés não foi o seu nome, mas foi aquilo que Deus poderia fazer em prol do povo hebreu, do povo de Israel. Porque o texto hebraico, ele está de uma forma um pouco diferente do que nós temos no nosso português. Como você pode acompanhar aí, essas letras engraçadas aí é o hebraico, aonde se lê da direita para a esquerda. Logo no início, nós vamos encontrar a seguinte expressão. Estas letras abaixo é a transliteração do hebraico que eu coloquei aí para os irmãos poderem estar acompanhando. Só a primeira parte que vai nos dizer: Vaiomer Elohim er Moshe, er Asher, er. O que está dizendo aqui? Está dizendo: e disse o Senhor a Moisés: eu serei o que serei. Ora, no nosso português está: eu sou o que sou. Mas qual é a intenção do texto hebraico? É dizer que Deus era tudo e é tudo aquilo que o povo de Israel precisasse. Todas as necessidades do povo de Israel, Deus iria suprir. Deus estava se mostrando o Deus acima dos deuses. Aquele Deus que pode fazer todas as coisas. Aquele Deus que pode suprir todas as necessidades do povo. Uma expressão do eu sou, nós encontramos em João, capítulo de número 4, naquele diálogo que Jesus tem com a mulher samaritana, quando a mulher samaritana diz assim: eu sei que quando vier o Messias, ele nos anunciará todas as coisas, ou ele nos ensinará todas as coisas. Aí Jesus se revela àquela mulher, dizendo: eu sou, eu que falo contigo. Ou seja, a expressão grega ali é ego eimi, que é a mesma expressão da divindade do Antigo Testamento, Asher, ou seja, mostrando que tudo aquilo que aquela mulher samaritana necessitava, Jesus era.
Da mesma forma, lá na revelação de Moisés para o povo hebreu sobre quem era Deus. Deus é tudo aquilo que eles precisavam. Deus era tudo aquilo que eles necessitavam. E através desta revelação, surge aí, posteriormente, os nomes de Deus, que são nomes que falam sobre uma ação de Deus em pró do povo de Israel, ou, aplicando para as nossas vidas, em pró daqueles que acreditam no Deus. E com isso, nós encontramos espalhados pela Bíblia Sagrada, a partir deste momento, desta revelação que foi dada a Moisés, diversos nomes atribuídos a Deus e as suas ações em pró do seu povo, como, por exemplo, El Shaddai, Elohim, Kadosh, Jeová Shalom, Jireh, Adonai, Jeová Rafá, El Elyon, El Rai, El Canaan, Jeová Nissi, Palet, e vários outros nomes que talvez você não tenha visto ou ouvido ainda, né, dentro da Bíblia Sagrada. Mas eu vou deixar lá no grupo do WhatsApp uma lista de nomes com as referências aonde se encontra cada nome de Deus, e você pode conferir lá no grupo, tá bom? Então, estas são as revelações de Deus no Pentateuco que nós encontramos. Nós encontramos esta particularidade, desta revelação de Deus em pró do seu povo, em pró daqueles que futuramente iriam crer em seu nome através do seu filho Jesus, para as nossas vidas. Então, é muito interessante nós destacarmos para os nossos alunos que Deus se mostra a Moisés como o Deus supremo, o Deus que supre todas as necessidades, e que a partir deste momento surge esta mentalidade religiosa de que Deus é o Deus que supre todas as necessidades. E Deus assim se revela para seu povo, um Deus que vence as guerras, um Deus que sara, o Deus que concede a paz, o Deus que é a vitória, que é a bandeira, entre outros nomes. Eu vou deixar lá no grupo, no material, que também vou deixar lá no grupo, para que você, professor, possa ter um subsídio a mais também desta aula, para poder apresentar aos seus alunos. É importante também destacarmos que o Pentateuco, ele tem a sua confiabilidade histórica, não só no que diz respeito a documentos da literatura, que ao longo do tempo foram guardados, e que esses documentos foram achados por um segmento chamado arqueologia. Ela trabalha para comprovar os fatos históricos. Um dos livros que eu gosto muito de ler sobre arqueologia, já li, é esse aqui, ó, Arqueologia Bíblica de Hadam Price, da editora CPAD. Ele é muito bom porque ele relata os achados arqueológicos que comprovam fatos da Bíblia Sagrada. Eu quero mostrar aqui para você, ó, este aqui, ó, tá vendo? Ó? Este daqui é um mural de Beni Hassan, que apresenta um grupo de pessoas de Canaã entrando no Egito, semelhante aos patriarcas bíblicos. Da mesma forma como a Bíblia relata que eles desceram para o Egito, este achado arqueológico aqui comprova o fato da Bíblia Sagrada. Se você tem esse livro, você vai procurar na página 69. Mas se você não tem, eu vou fazer um scanner desta página aqui para que você possa mostrar para os seus alunos, e vou deixar lá no grupo um outro achado muito interessante, é este aqui, ó, que eu marquei aqui também, eu não sei se vai dar para você ver. O que é isso daqui, professor? O relevo do ataque de Laquis, panorama do julgamento de Israel, que narra exatamente sobre a história de uma das guerras de Israel, que foram registrados em alto relevo nas pedras e foram deixados como registro histórico dessa grande guerra. Aqui ainda diz aqui, ó, eu marquei aqui, ó, de laranja, nos relevos estão
descrições acuradas e realistas da batalha entre os assírios e o povo de Laquis, que ocorreu durante a conquista assíria de Judá em 701 a.C. Segunda Reis, capítulo 17, versículos 5 e 6, e Segunda Crônicas, capítulo 31, versículo de número 1. Então, a arqueologia bíblica, ela trabalha em pró da confirmação de fatos históricos. Outros livros também, como História de Israel, também é muito bom. Tempos do Antigo Testamento também é muito bom. Um outro livro que também gosto é esse aqui, Faces do Antigo Testamento. Um exame das pesquisas mais recentes. Esse livro aqui é muito bom para todos os estudiosos da Bíblia Sagrada, aqueles que querem conhecer um pouco mais desta fabulosa escritura que é inspirada por Deus. Então, a importância da historicidade do Pentateuco, ela é comprovada arqueologicamente. Os fatos históricos são comprovados arqueologicamente. Como nós estudamos no trimestre passado, nós falamos sobre alguns achados arqueológicos, né? A Pedra de Hammurabi, que é o Código de Hammurabi. Tudo isso comprova a escrita nos tempos dos patriarcas, nos tempos muito antigos, na realidade, né? Que era exatamente os registros em pedra, nas cavernas, nos muros, né? Nas paredes, aonde eram feitos registros. Registros esses que comprovam os fatos da Bíblia, os acontecimentos como as guerras, né? Os acontecimentos como povos, a menção de reis nas pedras, né? Então tudo isso são achados arqueológicos que comprovam e dão veracidade ao Pentateuco, não só ao Pentateuco, mas a toda a Bíblia Sagrada, que são comprovados os fatos arqueológicos, né, que trazem esta veracidade da Bíblia Sagrada para as nossas vidas. Falando sobre cada livro, né, o livro de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, isso daí você pode fazer um breve comentário para os seus alunos sobre o que cada um desses livros tratam. Se eu não me engano, nós tratamos na aula passada sobre esta questão, essa particularidade sobre cada livro, né? Bereshit é princípio, é o início de todas as coisas, né? Êxodo vai nos falar sobre a saída, Levíticos é as leis, né? Deuteronômio, Números é a questão do censo, da genealogia, da numeração, e Deuteronômio é a segunda lei, ou a repetição da lei. Nós falamos na aula passada. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir com alguma coisa. Lembrando aos irmãos que se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se em nosso canal, nos dá uma força. Muitas pessoas que assistem às nossas aulas ainda não são inscritas. E olha que nós já temos muita gente inscrita no nosso canal, mas a maioria que ainda assiste não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se em nosso canal, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu dislike, mas deixa o motivo pelo qual você não gostou, para que a gente possa estar melhorando o nosso canal, né? Para que você possa ser beneficiado. Deixe também um comentário aí embaixo, e na descrição do vídeo eu vou deixar o link do grupo, que se você quiser fazer parte e pegar os demais subsídios, pegar apostilas, pegar imagens que podem lhe auxiliar na sua aula da Escola Bíblica Dominical, tá bom? Que Deus te abençoe, ficamos por aqui e nos vemos na próxima aula, na próxima semana, com a nossa terceira aula, que eu tenho certeza que será muito abençoada esta aula, tá bom? Que a paz de Cristo seja sobre a sua vida e uma boa aula para você, querido professor. A paz do Senhor e até breve.